está falando sobre as 70 semanas de Daniel, no módulo 2, e nós vamos dar continuidade hoje, na segunda parte, desse assunto tão interessante, voltado ao tempo do fim. Daniel é um profeta aí apocalíptico, né? E a gente começou a falar, né, no encontro anterior, sobre algumas características, né, das 70 semanas, onde fizemos a leitura e estamos trabalhando o texto de base, Daniel 9, e tratamos no encontro anterior sobre o propósito das 70 semanas. Né? Por que Deus colocou essa profecia, revelou isso a Daniel, porque foi revelado através do anjo, né, do Senhor. E chegamos aqui aos 6 itens, né, vamos colocar, 7 itens, 7 propósitos que Deus tem com a humanidade aí, debaixo das 70 semanas. Então, o objetivo das 70 semanas, no encontro anterior, nós extraímos aí do próprio texto de Daniel, né, que o propósito, ele trata de acabar com a transgressão no meio do povo, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e selar a profecia, né, e ungir o Santíssimo. Então, Deus estabeleceu um prazo, um tempo, para ele poder fazer todas essas coisas, essas 7 coisas, só depois, então, chegar o dia, né, do juízo, chegar o tempo do fim, realmente. Então, a história da humanidade se resume nessas 70 semanas. A história da humanidade debaixo de um projeto de restauração e resgate, né? Lembrando que aí, alguns pontos são importantes serem lembrados. Jesus, ele veio para resgatar o que se havia perdido, né? Se tratava do povo de Israel. E todas as promessas, né, eram sobre Israel até então, mas a gente sabe que o povo judeu rejeitou o Cristo, rejeitou o Messias, não o reconheceu e acabou matando o Filho de Deus, na ignorância, por não reconhecer. E por isso os planos aí foram um pouquinho atrasados. Não vou dizer que foram alterados, não foi mudado, nada mudou. O plano, o projeto continua sendo o mesmo. Mas dentro desse assunto das 70 semanas, a gente vai entender a contagem desse tempo e a contagem do nosso tempo que está dentro dessas 70 semanas também. Então falamos sobre o propósito, falamos aí sobre as bases, os textos bíblicos, né? Não só Daniel, a gente usou outros textos. E hoje a gente vai continuar, então, para ter um entendimento ainda maior sobre esse assunto. Lembrando que o nosso discipulado, ele é interativo e você pode interagir aqui, né? Pode interromper a qualquer momento. Se você tiver alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa que possa acrescentar nessa noite. Amém? Então vamos lá. Do decreto ao ungido, né? Continuando aí as 70 semanas de Daniel, a gente já sabe que Deus tem 7 propósitos com a humanidade, especialmente, né? Deus tem concertos a serem feitos com a nação de Israel. E nós começamos então aqui embaixo, ó, a pegar aquilo que nós extraímos do texto de Daniel 9. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode deixar abertinha em Daniel 9, que a gente vai usar bastante. Pode marcar aí, né? E a gente tem algumas questões aqui que são importantes a serem tratadas. Por exemplo, Deus estabeleceu um tempo de tratamento com o povo de Israel, no qual acabou envolvendo toda a humanidade, como a gente vai ver, a gente vai entender um pouco mais hoje. Aí embaixo a gente vai entender a parte no gráfico, né? Aquilo que é dito pelo anjo a respeito das 69 semanas. Então, se vocês ainda se lembram, né? Lá em Daniel 9, 25, eu transcrevi só um pedacinho, mas eu estou com o texto aberto aqui, o versículo completo aqui do lado. O anjo disse para Daniel assim: sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então aí só lembrando, né, parte daquilo que o anjo revela e vem trazer para o conhecimento de Daniel. O anjo está dizendo assim, ó, que haveria um decreto, né, e esse decreto, ele seria o start, o pontapé inicial para a contagem do tempo das 70 semanas. E aí, quando o anjo revela, ele diz assim, ó, que haverá 7 semanas, lembrando que nós, no encontro anterior, eu expliquei aqui, nós estamos tratando de semanas de anos e não de dias. A mesma palavra que é usada na Bíblia para descrever semana de dias, também é usada para descrever semana de anos.
Então aqui nós estamos falando de 70 semanas de anos, ou seja, né, não compara com os dias da semana aí normais, mas são anos. Então 7 semanas, no caso aí, são 7 anos, né, e 62 semanas mais, na verdade a gente vai somar isso aqui, para ficar melhor. Vamos entender aqui, ó. Vamos pegar nesse texto que eu transcrevi de Daniel 9:25, que eu coloquei ele mais resumido. Ele vai dizer assim, ó, que é desde a promulgação. Em outra tradução, numa tradução diz decreto, né? Nessa outra tradução, que eu acho interessante pegar várias traduções também, ele vai dizer assim, ó, a partir da promulgação do decreto, ou seja, a partir da aplicação. Porque quando fala de um decreto de lei, ele vai para projeto, ele passa por uma série de, no dia de hoje eu estou falando, tá, para comparar. Ele passa por uma série de estágios, né? Vai de uma mesa para outra, até ele ser promulgado. Quando ele for promulgado é que ele vai valer. E aqui nessa tradução é interessante porque está dizendo assim, ó, a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, até a vinda do ungido, né? O líder. Aqui na outra tradução diz o príncipe, mas se refere ao Messias, a Jesus Cristo. Então, até que o líder venha, haverá, num total, 69 semanas, ou seja, 7 mais 62 semanas, 69 semanas, que vai, se a gente for pegar aí multiplicado, né, vezes 7, vai dar 483 anos. Então, o projeto completo são 490 anos, conforme a gente já estudou no primeiro encontro, aqui no início, na introdução. E aqui a gente tem o anjo dizendo para Daniel, olha, da promulgação do decreto até a vinda do Messias, até o Messias, vai haver 69 semanas, né? Ou seja, se passarão aí, vai correr um total de 483 anos, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor de ver, 483 anos, ou seja, vai ficar faltando 7 anos, uma semana, para tudo se cumprir. E aí a gente vai precisar entender algumas coisas aqui. Olha isso. Primeiro, né, de tudo aqui. O anjo está dizendo que é da promulgação, ou seja, da aplicação do decreto de reconstruir Jerusalém. Falei já no encontro passado sobre a destruição de Jerusalém, né, foi destruída 2 vezes. Aqui está falando da primeira vez que foi destruída, do primeiro templo foi destruído junto. E aí está dizendo assim, ó, foi destruída e haveria a reconstrução. A reconstrução, ela começa lá em Neemias 2:7, né? Onde Neemias busca o favor do rei, ele tinha a apreciação, né? O rei se agradava dele, era um servo do rei Artaxerxes na época. E Neemias vai até o rei e diz assim, olha, tem toda uma história, eu estou resumindo, tá? Mas aí Neemias está triste porque ele fica sabendo da situação da cidade lá, que foi destruída, e ninguém estava dando bola mais para Jerusalém, e ele se comoveu, e ele foi até o rei. Daí o rei, olhando para ele, viu ele triste, perguntou o que estava acontecendo, e ele falou, olha, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. E aí, a partir do verso 7 em diante, que você pode estar lendo, e é bom marcar, tem todo um diálogo com o rei, e Neemias consegue cartas para ele poder avançar, né, em terras estranhas ali, e poder chegar até Judá, e reconstruir, né, reedificar Jerusalém. Então, o que acontece? Daniel está no reinado de Nabucodonosor, né? E ali existem vários decretos que são lançados ali, mas a promulgação, isso precisa ser entendido. Então não começa, né, no tempo, na época do reino de Nabucodonosor exatamente, mas durante a fase de Nabucodonosor, esse documento ele é redigido, mas ele vai ser promulgado depois através de Artaxerxes, que é o rei que reinava já aqui no momento que Neemias se levanta, é levantado por Deus para a reconstrução da cidade. Então, a partir desse tempo, dessa época de Neemias, e a história de Neemias nos primeiros capítulos do profeta Neemias, né, vai falar exatamente sobre a reconstrução de Jerusalém, e vai se cumprir, inclusive, o que o anjo diz, que as ruas e o muro se reedificarão em tempos angustiosos. Né? Se você já leu ou ler o livro de Neemias, você vai ver que foi com muita dificuldade, né, que ele foi reconstruindo pouco a pouco, com muita resistência, com levantes, né, de homens que começaram a se levantar contra o projeto dele, tentaram atrapalhar, interromper, enfim.
O fato é que se cumpriu aquilo que havia de se cumprir, a cidade foi reedificada, né? Passadas muitas semanas de anos, então surge o Messias, como a gente pode ver aqui, ó. Então, a partir do momento que houve o decreto, aqui no gráfico, né, se você estiver acompanhando, a partir do momento que houve o decreto para a reconstrução de Jerusalém, foi o pontapé inicial. Passaram-se 7 semanas de anos, depois mais 62 semanas de anos, totalizando 69, de uma profecia, e é aqui que nós vamos entrar hoje. 69 semanas de anos de uma profecia que seria consumada, completada em 70 anos. Ou seja, faltou, né, uma semana de anos ali, ou seja, 7 anos. E esses 7 anos que nós vamos aprofundar um pouco mais o nosso entendimento e o nosso conhecimento hoje, para poder totalizar o prazo total que Deus dá, né, de 490. Então vamos lá. Do decreto para a reconstrução de Jerusalém até o início do ministério do ungido. Os estudiosos consideram não o nascimento do Cristo, mas o momento em que Jesus entra em Jerusalém, né, montado num burrinho, vocês devem lembrar daquela passagem, daquele momento, e o povo aclama ele, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor, jogando as folhas e os ramos, tudo para ele passar por cima, aonde ele é recebido não na terra, mas quando ele surge como ungido, como rei. Ele é recebido pelo povo como rei, da maneira como um rei era recebido naquela época. Então, do decreto até o ungido, né, nós temos aí 69 semanas de anos. A questão é, o que acontece depois? Vamos lá. Esse assunto ele é muito espetacular, é muito interessante, porque Deus ele tem a maneira peculiar de fazer as coisas acontecerem, e uma maneira assim, só Ele mesmo para fazer tudo se cumprir até o fim. Então olha isso. Passadas 69 semanas, o Messias entra em Jerusalém e se cumpre, né, o prazo aí das 69 semanas. Mas Deus interrompe a contagem das semanas. Então, existe uma interrupção agora. Lembrando que o Messias veio para Israel e que Israel, né, o rejeita e o relógio para. Então a gente precisa entender isso. Quando o povo judeu, então olha isso, Messias, né, Jesus, ele veio para Israel. Ele veio para o povo judeu, para o povo que havia se perdido da promessa, se afastado de Deus. Ele veio para resgatar especificamente aquele povo, né? E aí, você pode até se perguntar, como eu já me perguntei um dia, por que Deus queria tanto aquele povo, quer tanto esse povo, né? Que é o povo judeu. Primeiro, por conta das promessas. Segundo, você precisa se aprofundar no estudo da cultura e dos hábitos judaicos, né? Quanto mais a gente conhece do judeu, do hábito dele, da maneira dele demonstrar a sua fé, mais a gente entende. Aquele povo, ele é um povo assim que, pelo Deus deles, que é o nosso Deus, o Deus é o mesmo, o Messias que eles perderam, né? A visitação, aí, perderam esse tempo, mas o Deus deles é o mesmo Deus nosso, é um Deus só, é o único e verdadeiro. E por Deus, eles são capazes de viver, de morrer, de fazer guerra, eles têm uma coisa assim de estudar, de conhecimento, de ajudar o próximo, de levar ao pé da letra, né, a lei. Então, assim, se você olhar para a cultura, para o comportamento do judeu, você vai entender, cada dia, quanto mais você aprofundar, mais você vai entender, porque Deus elegeu esse povo, porque eles foram o povo escolhido, e o único povo, na verdade, que Deus ia salvar, tá, gente? Não tinha nada para nós, não. A gente tem que ser grato até ao povo de Israel, aos judeus, porque eles rejeitaram o Messias. Porque se eles não tivessem rejeitado o Messias, a gente não estava aqui hoje, desfrutando, né, da graça. Então vamos entender alguns pontos aqui nesse slide que são essenciais para a gente avançar no nosso estudo. Primeiro, o Messias não veio para todos. Inicialmente ele veio para o povo de Israel, né? A palavra de Deus vai dizer que o povo rejeitou e por isso, né, João escreve que ele veio para os seus rejeitaram, e por isso recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Ou seja, quando Israel rejeita e mata o Filho de Deus, abre agora um leque para outras pessoas, né? Ou outras etnias, outros povos aí, se achegarem a Deus com os mesmos privilégios. Israel rejeita o Messias, e aí vem a questão. O relógio para. Quando que o relógio para? O relógio para nas 69 semanas
né, na 69ª semana, quando o Messias é morto. O relógio de Deus trava. E a gente sabe, inclusive, que Israel é o relógio do mundo hoje, né? Ele é um termômetro para a vinda para a volta do Senhor e para o cumprimento de tudo aquilo que Deus estabeleceu. E aí tem uma questão, um fator que também, matematicamente falando, é genial, porque se Deus cumprisse as 70 semanas cravadinho, né, conforme eu acho que eu até comentei isso no ponto anterior, mas vou falar de novo, que eu não lembro se eu falei. Se Deus cumprisse as 70 semanas exatamente, muitos sábios, muitos estudiosos, matemáticos, conseguiriam calcular o dia da vinda do Senhor. Só que a palavra diz exatamente que ninguém é capaz de saber o dia, a hora, ninguém sabe, né? Ninguém foi revelado, nem mesmo ao Cristo, nem ele, somente o Pai tem o conhecimento desse dia e hora. Por quê? Porque o Pai está trabalhando no relógio, né, profético, a partir de Israel, mas sobre toda a terra. Amém? Para que tudo se cumpra da maneira como foi profetizado e estabelecido. Então a gente precisa entender que o Messias veio para Israel, Israel rejeitou, relógio parou. Agora a questão é, por que Israel rejeitou? Você já parou para pensar por que o povo rejeitou o Messias se havia toda a profecia? Você pega no Velho Testamento, tudo acerca da vinda do Messias já havia sido profetizado. Toda a linhagem de onde ele viria, da casa de Judá, né? Da raiz de Jessé, da raiz de Davi. Então já havia assim, toda uma linhagem sendo anunciada para a vinda do Cristo, do Messias. E os rabinos, os estudiosos do Velho Testamento, lá, os mestres da lei, eles acompanhavam isso, eles estudavam as profecias, eles, né, analisavam tudo que os profetas escreveram. E muitos tinham base para saber entender que havia chegado o tempo. Porém, eles o rejeitaram, né? E aí, se a gente for analisar na palavra de Deus por que rejeitaram, né, a resposta é uma só. Por causa do amor de Deus por nós. Porque embora Deus tem projeto com Israel, né, a partir da promessa de Abraão, mas o amor de Deus é maior. E ele se estendeu a todos os homens. Assim como na época de Noé, o favor de Deus, né, a misericórdia de Deus vem sobre Noé e sua casa, mas a partir de Noé, todos poderiam se salvar, né? As pessoas ali que estavam tomando conhecimento do dilúvio, só que eles simplesmente não quiseram. E a gente vai entender esse amor, a gente vai entender melhor, né? Eu reservei aqui Mateus 15, a partir do verso 21, aonde a palavra de Deus fala, se você tiver como abrir aí e marcar, né? A respeito daquela mulher cananeia, que eu acredito que muitos aí ou todos devem se lembrar, aquela mulher que algumas traduções trata como uma mulher sírio-fenícia, né? Uma mulher grega, mas que habitava, né, na região da Cananéia. E essa mulher ali, ela é uma chave para o nosso entendimento, para o nosso estudo. Porque a mulher cananeia, ela estava ligada a um grupo de pessoas para o qual Jesus não veio. Né? Jesus deixa claro, inclusive a gente vai ver no texto aqui, que ele veio exclusivamente, especificamente, para a nação de Israel. Ele veio especificamente para resgatar os judeus, né? A casa de Abraão, aí, que havia se perdido. E aí o que a gente vai entender? Vamos lá. A partir do verso 1 diz assim, de Mateus 15. Mateus 15, a partir do verso 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Acho que todos vão se lembrar dessa passagem, porque ela não era judia, né, e ela está clamando por Jesus e declarando quem ele é. Né? A chave do milagre da mulher cananeia começa aí. Ela reconhece que Jesus é filho de Davi, né? Ou seja, ele é o Messias anunciado. Ela está reconhecendo naquele momento, através da sua fala, algo que os judeus não reconheceram. E aí tem uma curiosidade aí, porque historicamente, né, os historiadores, eles falam que essa mulher esteve aproximadamente 3 dias seguindo Jesus. E Jesus não falava com ela, né? Ela estava ali clamando por ele, pedindo favor, seguindo ele, provavelmente por 3 dias, dizem alguns estudiosos. E ele está dizendo assim, ela está clamando, tem misericórdia de mim, né?
de mim, mas também está pedindo pela filha, que a filha está endemoniada. E aí no verso 23, diz assim, mas ele não respondeu palavra, né? Ele não respondeu para ela palavra alguma. Agora você imagina 3 dias, né? Você ali buscando, caminhando, andando atrás, pedindo, né, uma atenção e nada. E os seus discípulos chegando a ele, rogaram-lhe dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. Então o que Jesus estava dizendo? Olha, despede essa mulher aí, não falou com ela, pediu para os discípulos despedirem, né? E aí está dizendo assim, ó, os discípulos, né, pediram a ele para despedi-lo. Aí no 24, vai dizer assim, mas Jesus respondendo disse, eu não fui, aqui está uma chave para nós, ó. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o que Jesus está dizendo. Ele voltou para resgatar o povo judeu. Ele não veio pelos gentios, ele não veio pelos samaritanos, nem pela mulher cananeia. Ele veio pelos judeus, para resgatar Israel. Claro, explícito na palavra aqui, não tem nem que, né, interpretar. Então, ó, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o que aquela mulher faz? Ela continua perseverando, persistindo, clamando, né? E adorando. O verso 25 diz assim, ó, então chegou ela e adorou. Essa palavra adorou aí, no original, nesse texto, ela se refere a uma conversão, a se tornar igual. Ela se refere aí a olhar para ele e se fazer parecida com ele, se ver, né? Ou se colocar numa posição de parecida com ele. E aí ela pede socorro. O que Jesus vai fazer? Ele diz assim, ó, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Acho que vocês lembram dessa passagem, a maioria. O que Jesus está dizendo? Olha, eu vim para os filhos. Eu vim para os filhos de Abraão, porque esses são filhos de Deus. E não convém eu pegar das bênçãos, né? Que é para os filhos. Porque como você, é como se ele dissesse para ela assim, ó, como você mesma disse, eu sou filho de Davi. E eu vim trazer alimento para os filhos. Não convém pegar desse alimento que é para filhos e lançar aos cachorrinhos. E aí agora a mulher cananeia, num ímpeto de sabedoria ali, né, num impulso, não posso dizer que é inspirada por Deus, mas, né, a gente não pode declarar isso, mas parece ser. E ela diz assim, ó, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. O que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, ó, o Senhor é filho e o Senhor tem comida na sua mesa, né? Come da comida que o Senhor tem, dá para os filhos a comida que o Senhor tem, mas daquilo que sobrar, eu tomo posse. Então, na verdade, ela usa de um argumento tão forte que ela cria um laço baseado em fé, crendo, né? E esse laço de fé agora abre uma janela sobre a vida dela, chamada graça. E ali, pela graça, ela é abençoada, porque no verso 28 vai dizer assim, ó, respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Ó, ela laçou ele na fé. Laçou no bom sentido, né? Seja isso feito para contigo como tu desejas, e desde aquela hora sua filha ficou sã. Ela recebeu, mediante a graça, mediante a fé, aquilo que ela estava buscando, que não era para ela. E essa mulher cananeia, ela é chave para o nosso estudo, ela é chave para as nossas vidas também, em Cristo, porque ela é exatamente a revelação, dentro dos evangelhos, de que haveria algo sendo preparado, ou que sobraria algo para nós, considerados gentios, não judeus. Então aquela mulher ali, ela dá uma clareza para nós aqui, né? Que embora Jesus, o Messias, veio para Israel, né, o amor de Deus é maior, sempre foi, o amor do Pai sempre foi maior por toda a sua criação, e o desejo do seu coração sempre foi e continua sendo, e será até o fim habitar no meio da sua criação, se relacionando com o seu povo, se relacionando com os seus. Não com o povo judeu apenas, mas com o povo de Deus na terra. Esse é o desejo do coração do Pai. Deus, ele endurece... aí detalhe, né? Por que Israel rejeita, né, o Messias? Porque Deus endurece o coração de Israel. Isso que eu ia falar acabou entrando no outro detalhe. Mas a questão, olha isso. É o próprio Pai que endurece o coração de Israel para não aceitar Jesus. Eles tinham a profecia, eles tinham toda a dedicação e devoção às Escrituras, ao Deus
vivo, né? Ao Deus Yahvé, ao Deus, ao Eu Sou, ao grande Eu Sou, todos os nomes conhecidos do Velho Testamento, eles adoravam esse Deus, né? E aí, o que acontece? Nada justifica, se você for olhar, assim, apenas lendo naturalmente as Escrituras do Velho Testamento, nada justifica o Cristo ter sido rejeitado, o Messias. Mas aí a gente vai entender agora, nas 70 semanas, que Deus endurece o coração de Israel e o relógio é parado. O relógio é interrompido. Para quê? Para dar tempo para você e eu, para nós, para todas as nações da terra, né? O relógio é parado até que o tempo da plenitude dos gentios, gentios aqui entenda, somos nós, outros povos diferentes dos judeus, até que o tempo da plenitude dos gentios termine. E quem vai dizer isso para nós é Paulo, que escreve lá em Romanos, no capítulo 11, Paulo escreve à igreja em Roma, né? E ele vai nos ajudar nessa noite aqui a entender o projeto de Deus. Vocês lembram que Deus endurece o coração de Faraó? Né? Olha isso, Deus levantou Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio. Só que quando Moisés chega lá, o que Deus faz com o Faraó? Endurece o coração dele. Né? Era um projeto dele gerar resistência. Era a maneira como ele tinha de tirar o povo, era a maneira como ele tinha de cumprir as Escrituras. E ele trabalha no coração de Faraó. Da mesma maneira agora, a gente vai ver que Deus, o próprio Pai, ele endureceu o coração dos israelitas, ele operou ali, né, diretamente no coração do povo judeu, para rejeitar o Filho, para que tudo se cumprisse. A rejeição do povo judeu faz parte do plano de Deus de salvação para toda a humanidade. Então vamos lá. Paulo escreve assim, ó, Romanos 11, 25, se você estiver marcando. Por que não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ó, eu vou pegar outra tradução, porque isso aqui ele vai ser a base de entendimento principal para a gente poder compreender por que o relógio foi parado, por que as semanas foram interrompidas. Então, ó, eu peguei aqui agora outra tradução que diz assim, mesmo texto. Por que não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então o que Deus fez? 69 semanas de anos se passaram entre o decreto da reconstrução de Jerusalém, né, e o ungido de Deus. Para o relógio. Acontece tudo o que acontece com o Salvador, com o Messias, que você já sabe, o povo rejeita. E por que o povo rejeita? Porque Deus endureceu o coração do povo. E porque Deus endureceu o coração do povo, o sacrifício foi oferecido para cumprir a profecia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como oferta a Deus, como sacrifício perfeito. O relógio é parado, travado, fica travado, está travado até agora, na verdade. Para quê? Aí entra você e eu. O relógio está parado para que haja a plenitude. O que é plenitude? Completamente os gentios estejam convertidos. Ou todos os gentios em todas as nações estejam convertidos ao Senhor. Ou tenham pelo menos aí conhecimento da palavra. Porque a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que todo joelho se dobrará, né? Que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, todas as nações, todos os povos, todos os seres humanos da terra saberão quem é o Senhor Jesus. Ouvirão a seu respeito, ouvirão acerca do seu grande amor, da sua vida e obra, e terão a chance de confessar, de receber o Salvador. Até que a plenitude seja alcançada, o relógio fica parado. E olha, irmãos, falta pouco. Eu não sei se alguém aqui acompanha as janelas missionárias, né, que a gente tem aí na Terra, mas hoje existem pouquíssimas. Eu lembro que 20 anos, 25 anos, estou ficando velho, atrás, eram várias janelas grandes, inclusive, que pegavam, né, regiões inteiras da Ásia Oriental, de continentes aí onde o Evangelho não podia entrar, havia resistência. E eram janelas muito grandes, né, assim, áreas muito grandes.
Hoje, se você pegar, eu vou tentar conseguir para o próximo encontro, uma imagem, né, das janelas missionárias atualizada hoje. Você vai ver, e vou tentar, até uma antiga para a gente tentar comparar, seria bom ter essa imagem, se alguém tiver também pode mandar para mim. Mas seria bom comparar, né, alguns anos atrás com o que a gente tem hoje. Você vai ver que hoje é mínimo, né, as localidades aí dentro da geografia do nosso planeta, os lugares onde o evangelho não entrou ainda. É mínimo, mínimo, mínimo. Então falta bem pouquinho. Mas isso também que Paulo está falando tem a ver conosco, igreja hoje. Porque isso aqui remete, e tem outros textos que vão deixar claro que a culpa do relógio ainda estar parado é nossa, é da igreja. Porque a igreja não está operando no ritmo, na velocidade que deveria, né? Está aí negligenciando, né, o id, o fazer a obra, o pregar o evangelho para as outras pessoas. Na verdade, a igreja, ela se passou ao longo dos anos, aí, vem se tornando ao longo dos anos cada vez mais uma igreja egoísta, né, que só busca para si mesma, como um pequeno clube ali, uma pequena associação em muitos lugares. Mas na verdade a igreja, ela não tem que ser igreja dentro, ela tem que ser igreja fora. E isso fica até para a nossa reflexão nessa noite, porque quando o tempo da plenitude dos gentios, que somos nós, terminar, então o relógio dispara outra vez, e aí será completada a última semana de anos, dos 7 anos que estão por vir. Isaías 63:17 também é um texto que eu quero deixar, porque ele vai nos dar mais clareza. Aí, 63, né? 63:17, se você estiver marcando. Se alguém tiver algum comentário, pode falar, gente. Vocês estão muito quietinhos. Isaías 63:17 diz assim: Porque, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta, por amor dos teus servos, às tribos da tua herança. Sabe o que Isaías está dizendo aqui, em concordância com o que Paulo disse, escreveu? Ele está dizendo assim: Senhor, por que o Senhor nos faz errar os teus caminhos? Né? Por que o Senhor... E aqui Isaías está escrevendo sobre o povo, porque Isaías sobre o povo judeu. Porque Isaías é um profeta messiânico, né, que anunciou a vinda do Messias, muitas vezes, e ele está dizendo assim: por que o Senhor endurece o nosso coração? Então, tem coisas, momentos aí, que a gente vai ver Deus endurecendo o coração dos homens. Como ainda hoje o Senhor opera assim em alguns momentos, endurecendo o coração dos homens, porque há um propósito maior, o qual às vezes a gente não entende, né? Não consegue compreender, mas o olhar, a visão de Deus, ela é muito mais elevada, muito mais alta que a nossa. E Deus está vendo a maneira como ele vai fazer cada coisa para que tudo se cumpra, porque tudo se cumpre até o fim. Amém? Então o que nós precisamos entender aqui? Relógio profético. Vamos voltar lá no reloginho. Opa, para trás aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui no gráfico. Então o que a gente entende agora? Passadas as 69 semanas, início do ministério do ungido aqui, né, quando ele entra em Israel, em Jerusalém. Quando isso aqui, esse acontecimento, esse fato acontece, né, ele entra, na verdade, em Jerusalém para ser preso posteriormente, condenado e tudo mais, e cumprir a sua missão. Só que quando ele entra aqui, o relógio para, e aí vem aquela questão, né, que todos vão se perguntar em algum momento: quando é que o relógio volta a funcionar? Paulo já deu uma deixa. Assim que a plenitude, né, daquilo que o Senhor tem de plano, de projeto com todos os gentios se cumpra, alcance a plenitude. Mas vamos para frente aqui para entender mais um pouquinho. Deus interrompeu, né, a contagem das semanas. E o que vai acontecer? 40 anos da cruz, né, até o fim do templo, do segundo templo. Então a gente vai pegar na profecia, vamos examinar mais um pouquinho, esse aqui é a profecia de Daniel, que está lá no capítulo número 9. E a gente vai entender que da cruz, né, do sacrifício do Cristo, até o fim do segundo templo aí, foram 40 anos. E a gente vai extrair desse texto aqui de Daniel, algumas coisas que são importantes para nós. Lembrando que o anjo disse, né, das 70 semanas, o anjo disse, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, está falando de Jerusalém, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, aqueles 7 itens, né, que são o propósito de Deus,
para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão da profecia e para ungir o Santíssimo, ou seja, para restaurar o templo, tá? Aqui, quando fala de ungir do Santíssimo, isso aqui é uma referência ao Santo dos Santos, já no terceiro templo reconstruído. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder ou o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, a 69. Será reconstruída as ruas, os muros, mas em tempos difíceis, como realmente acontece com Neemias. E aí você pode examinar depois as escrituras lá no livro de Neemias, que é um profeta menor, e é um livro pequeno, dá para ler rapidinho. Depois das 62 semanas, ou depois dessas 69 semanas, né, o ungido será morto e não haverá lugar para ele. Então, a partir daqui, do verso 26, nós vamos examinar agora. O que está falando? O ungido será morto depois das 62 semanas. Crucificação. Não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Aqui está falando do governo romano, citei isso no encontro passado. Está falando da destruição da cidade e do templo. Então aqui, duas coisas são acrescentadas a partir do verso 26, além dos propósitos, dos 7 propósitos ali de Deus com os homens. Primeiro, a crucificação, que está dentro dessa contagem, e segundo, a destruição da cidade e do templo. Essa destruição da cidade e do templo aconteceu 40 anos depois da crucificação. O fim virá como uma inundação. Essa inundação não fala de água, mas ela se refere a um grande exército, o exército romano, inundando, né, a terra de Israel, dominando, submetendo, desolando a cidade, né? Citei isso também. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Aqui, que eu quero chamar a sua atenção, a partir do verso 27, vai dizer assim, e aqui já, lembrando, irmãos, que Daniel, ele é um livro apocalíptico, ele tem um lado profético, ele tem um lado histórico e ele tem um lado bíblico, tá? E quando nós olhamos para o verso de número 27 aqui, na história, a gente pode aí apontar para Roma, para o general Tito, que fez grande destruição, o seu exército, né? Só que o lado profético, quando nós olhamos para o profético, e é o profético que a gente quer, que é a revelação do tempo do fim, a partir do 27 vai dizer assim, que virá um povo mais forte, né? Virá um povo aqui, aqui, já no finalzinho do 26 diz assim, que tudo será destruído, o lugar santo, a cidade será destruído pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Esse governante que virá, profeticamente, ele aponta para o anticristo, o governo do anticristo, que vai ligar com vários textos de Apocalipse, Apocalipse 12, 13, 6, né, várias coisas lá a respeito do fim. Guerras continuarão até o fim, desolações. E aí está dizendo aqui, que esse governante que virá, ele fará com muitos, né, uma aliança que durará uma semana de anos, ou seja, uma semana de 7 anos. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. A gente sabe que o anticristo, profetizado por Daniel aqui, pelo anjo, na verdade, através de Daniel, escrita e selada até o tempo do fim, muita coisa, mas aqui já nos dá essa direção. Está dizendo assim, que no meio da semana, então no meio dos 7 anos, a gente sabe que tudo aquilo que o Apocalipse revela sobre o anticristo, no meio das 7 semanas, os 7 anos, né, o anticristo, será levantado o governo do anticristo através de um homem, o qual governará durante 7 anos, sendo que na primeira metade da semana, 3 anos e meio, ele vai gerar paz, ele vai estabilizar economias, ele vai acabar com fome, ele vai fazer muita coisa boa, ele vai fazer acordo de paz, onde nunca houve paz, né? Só que no meio da semana, ele vai dar fim, ele vai dar fim, saiu do lugar aqui, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. Aí a gente tem os lados aí que eu já escrevi, né? Ou que eu já descrevi aqui. Primeiro, o livro de Daniel, ele tem um lado bíblico. Então, biblicamente, Daniel é um homem levantado, abençoado por Deus ali para fazer a diferença numa época muito difícil, onde o povo de Deus estava cativo.
E aí Deus faz muitas coisas, opera muitas coisas e revela muitas coisas através de Daniel. Tem um lado bíblico, como enquanto profeta. Tem um lado histórico, porque a gente pode pegar esse texto aqui historicamente e comparar a invasão romana, onde o sacrilégio terrível aí, muitos historiadores colocam, olhando pelo lado da história, que é o momento quando Tito entra no templo, depois de ter matado muita gente, né, o general Tito, general romano, ele saqueia o templo e ele sacrifica um porco dentro do templo. Né, considerado um sacrilégio terrível, porque para o judeu o porco é um animal imundo, inaceitável, né, diante dos judeus, do povo de Deus e diante do próprio Deus, por ser um lugar santo, consagrado, como a gente estudou no tabernáculo lá, né, sobre os sacrifícios, as ofertas, a santidade do tabernáculo. Tudo isso que havia no tabernáculo foi transferido para dentro do templo. Primeiro e segundo templo foram destruídos. Só que quando a gente olha, e eu quero chamar a sua atenção aqui, que você olhe agora o verso 27, com um olhar profético e buscando a revelação acerca do fim, do tempo que nós estamos prestes a entrar. Né? A qualquer momento pode ser levantado o anticristo, tão rápido quanto veio a pandemia sobre o mundo. Né? E aí está dizendo o seguinte, que na metade da semana, na metade de 7 anos, que é o tempo do seu governo, ele vai dar fim ao sacrifício e à oferta. Na verdade, o que acontece? O que é esperado? A reconstrução do terceiro templo é um grande sinal, né, do fim, e ele haverá de ser reconstruído, porque hoje o Instituto do Templo em Israel já está com tudo preparado, existem investidores, os objetos do templo, né, o candelabro, a mesa, os altares, já foi tudo preparado, está sendo tudo preparado. Até o boi, para o primeiro sacrifício, está sendo preparado, um novilho vermelho, né, conforme as escrituras. Enfim, está tudo sendo preparado para a reconstrução do templo, para que volte a acontecer o sacrifício e a oferta, da maneira como Deus estabeleceu como estatuto perpétuo lá no princípio, lá em Êxodo, né, a partir de Moisés. E tudo isso vai ser resgatado. Né? O Instituto do Templo, os rabinos judaicos ali, os rabinos messiânicos, que creem em Jesus, que ele já veio, que ele voltará, estão com tudo pronto para voltar a sacrificar. E o anticristo, ele vai concordar com tudo isso, ele vai estabelecer paz entre judeus e palestinos, entre judeus e árabes, né? Entre os povos que sempre perseguiram e guerrearam com Israel, vai haver paz. Só que ele vai cometer um ato terrível, que Zacarias descreve, que Daniel descreve, outros profetas, Amós também, se não me engano. Ele vai sacrificar, primeiro, ele vai sentar dentro do templo como Deus, ele vai sentar no trono de Deus, ocupando o lugar de Deus, e isso o Senhor Jesus não aceita. Já preguei sobre isso algumas vezes na nossa igreja. Isso aí vai despertar a fúria do leão de Judá, né, que vai virar contra ele, contra o anticristo. Mas também ele vai cometer um terrível sacrilégio na oferta, e pode ser que o anticristo volte, inclusive a oferecer, de repente, um animal imundo ali, ou outro tipo de sacrifício ainda pior. A questão aqui o anjo está anunciando a Daniel uma revelação acerca do fim. E parte dessa revelação, inclusive o anjo fala assim, olha, Daniel, sela este livro, escreve, sela até o tempo do fim. Não mostra, não fala com ninguém, né? Deixa isso aí em oculto, para que seja revelado somente no tempo do fim. Agora aqui analisando, voltando um pouquinho do gráfico para a gente poder avançar, a gente vai entender o seguinte. O ungido veio, início do ministério do ungido, quando ele é contado a partir do momento que ele entra em Jerusalém, no burrinho, no jumentinho, né? E aí vem a crucificação, né? Aí vem a crucificação, vem a destruição da cidade, vem a destruição do templo. Lembrando, tudo isso acontece com um relógio profético das 70 semanas travado, parado e interrompido. Por quê? Por causa daquilo que Paulo já disse aqui, né? Para que Deus está dando tempo. Ele sacrifica o Cordeiro perfeito, é o sacrifício perfeito, a cruz, a destruição da cidade, tudo já havia sido profetizado, mas a questão aqui o relógio está travado, o relógio está parado. O templo, a cidade aí, são destruídos, né? E quando chega no ano 70 depois de Cristo, Nero assume. Nero, vocês devem lembrar, que era aquele imperador romano que matou muitos judeus, né? Queimava as pessoas vivas, ele construiu o Coliseu, ele dava criancinhas para os leões comer, ele fez atrocidades com o povo de Deus ali, com o povo judeu. E no ano 70 depois de Cristo, então,
Nero, ele coloca fogo em Roma e ele coloca a culpa também nos cristãos aí, nos judeus. Opa, aviso de tempo aqui. Amém, tá quase. Vamos ver se dá tempo da gente finalizar mais um slide. Amém, irmãos? Está dando para acompanhar? Vocês estão tão quietinhos aí, não estão? Estão com sono? Está cansado? Sim, tá dando. Amém. Qualquer dúvida aí pode falar. Então, relógio, Cristo, Messias rejeitado, relógio interrompido. Vamos ver se dá tempo de avançar mais um para a gente encerrar. Né? Dados importantes acerca das 70 semanas aqui para a gente entender. E aí no próximo encontro a gente retoma a partir desse slide aqui. Acredito que mais um, talvez 2 encontros para encerrar esse assunto. Então, olha só. A gente tem o relógio travado, as 70 semanas travadas, 69 já foram, e agora a gente tem sinais que estão sendo esperados. Né? A igreja acompanha os sinais, os estudiosos, os rabinos messiânicos. E qual é o sinal que toda a igreja na terra, vou dizer assim, está esperando? Jesus, quando ele fala para os discípulos acerca dos sinais do fim, ele fala sobre muitos sinais, mas ele diz assim, ainda não é o fim. Aí ele completa posteriormente dizendo assim, ó, então virá a apostasia, né, e o governo do iníquo, virá, né, o anticristo. E aí sim virá o fim. Então, a gente acredita, né, eu creio que nós estamos vivendo um tempo de apostasia, de afastamento da igreja, afastamento das pessoas, das coisas de Deus. A pandemia foi mais aí uma desculpa, um pretexto, né, para as pessoas se afastarem, né, por causa de aglomeração e tudo, de vírus. Então, na verdade, tudo isso é um trabalhar do espírito do anticristo, mas o grande sinal mesmo que haverá, porque assim, a apostasia já está instalada, ela está se instalando, eu acredito numa apostasia muito maior do que já está acontecendo. Eu acredito, inclusive, e eu tenho estudado bastante, assim, alguns gurus, né? Eu tenho alguns gurus, assim, alguns mentores que eu me baseio porque eu encontro muita verdade na maneira como eles trazem a palavra e as revelações. E eu creio que num tempo muito pequeno, aí, muito curto, não haverá mais igreja. Não haverá mais igreja na internet, não haverá mais pregações, ministrações, porque, né, a partir do momento que as leis, olha que o anticristo nem surgiu ainda, mas as leis já estão sendo cogitadas o tempo todo, né, para tirar o direito de expressão, tirar o direito de pregar o evangelho, de falar do amor de Cristo. Na verdade, existe já, né, o espírito do anticristo movendo para que a gente perca essa liberdade através da internet. E depois que perder isso da internet, se chegar a perder realmente, né, depois que perder isso da internet, para perder essa mesma liberdade de culto, de ajuntamento dentro das igrejas, não vai demorar muito tempo. Jesus deixou claro, né, e os livros de Daniel, Apocalipse, outros livros, deixam claro que haverá perseguição, que o anticristo, ou o espírito do anticristo, vai perseguir as igrejas. Hoje a gente já vê essa perseguição do PT, a gente já vê essa perseguição, né, através de esquerda, enfim, comunismo, socialismo, tudo em alta aí, e já há essa perseguição, já há uma intenção no coração do outro lado, aí do lado das trevas, né, de calar a igreja, de fechar, e eu acredito que vai chegar o dia, né, que não haverá igreja, não poderá haver culto, talvez a gente vai se reunir com uma igreja primitiva, às escondidas na casa de um e outro, numa caverna, não sei, mas nós precisamos estar preparados para tudo isso e acompanhando os sinais, amém? Eu vou parar aqui porque não vai dar tempo de falar o que eu ia falar.